Quais seriam os 4 pilares da nutrição para quem treina CrossFit? Você faz ideia? Bom, esse vídeo é especialmente para você que é iniciante do CrossFit ou você que já treina há 1, 2 anos, mas você nunca se preocupou em cuidar da sua alimentação. Então, esse vídeo ele precisa ser assistido com muita atenção. Por quê? Porque é o básico, é a base. Não adianta você não estar fazendo o básico e querer fazer uma estratégia avançada, diferentona, se você não está cumprindo esse requisito mínimo que a gente fala. E para você que é profissional da saúde, por um acaso está assistindo esse vídeo, educador físico ou nutricionista, eu vou deixar qual é a referência desse artigo, que é um estudo que foi feito pelo pessoal da USP no ano passado, foi publicado, falando essas bases da nutrição para quem treina CrossFit. Nesse mesmo artigo, fala-se também sobre os suplementos que realmente funcionam, que não vai ser discutido aqui nesse vídeo, que a gente já tem bastante coisa para falar. Então, eu vou falar mais sobre alimentação e o que você já tem que estar prestando atenção se você está cometendo esses erros que são o básico. Se você já não está cumprindo esse básico, então não adianta querer fazer algo super diferente ou tomar um monte de suplemento, tá certo? Então, eu vou compartilhar minha tela, e minha tela, basicamente, compartilhada, é um bloco de notas, que a gente vai fazer uns exercícios aqui juntos para vocês poderem entender, tá certo? Então, você que começou a treinar, tá super empolgado, tá super empolgada, tá indo pro box todo dia, treinar. Vamos supor, né, que você seja um adulto de 70 quilos, saudável, tudo certo. E aí, a gente vai falar um pouco sobre o que você deve prestar atenção, quais são esses pilares. O primeiro, que muita gente vai falar assim, nossa, isso é muito básico. Isso é muito básico, mas você deve pensar, você está cumprindo isso? Você está fazendo isso? Ou não? É a hidratação. Então, a gente já sabe que entre 2 a 4 horas antes do treino, você deve consumir os parâmetros, né, entre 5 a 10 ml de água por quilo de peso, tá? Então, fica aí. O que isso representaria para um adulto de 70 quilos? Entre 350 ml, deixa eu dar um espacinho aqui, vou ficar bonitinho, 350 a 700 ml. Então, lembre-se, entre 2 a 4 horas antes desse treino. Bom, mas você pode falar assim, olha, eu treino 6 horas da manhã, como que eu vou tomar esse volume de água? Bom, se você treina às 6 horas da manhã, a sua hidratação ela tem que estar boa na noite anterior, no dia anterior. A hidratação, né, é algo contínuo. Você pode, de repente, acordar, tomar um copo de água e treinar. Tá? Então, tem as particularidades. Agora, você que treina às 5h30, 6 horas da tarde, você vai tomar água nesse intervalo entre o almoço e o horário do treino. Ou você que treina no horário do almoço, no período da manhã, vai distribuir essa quantidade de água, que se a gente for pensar bem, não é tão gigantesca. Mas a água, ela é muito importante, especialmente se você é aquela pessoa que sempre está cansada. Eu já atendi pessoas que têm o seguinte sintoma, a pessoa vai lá fazer um treino de força e ela começa a ter a visão preta, né? Ela faz muita força e a visão dela começa a ficar escura. E justamente a gente fazendo uma análise do que estava acontecendo, era realmente desidratação. Então, gente, a gente tem que pensar que a água, o consumo de água é bom, tal, é excelente, e se você não está cumprindo isso, você vai ter um impacto muito negativo no seu treino e no resultado do seu treino, tá certo? E a gente fala que a hidratação após o treino, ela tem que ser aquela coisa assim, que acho que vocês já ouviram falar, né? 35 ml de água por quilo de peso. Então, pensando nesse adulto de 70 quilos, daria aproximadamente 2,4 litros. Então, é interessante a gente observar que é importante tanto o seu nível de hidratação quando você chega para treinar, e também a hidratação que você vai realizar depois desse treino. Especialmente se você vive numa cidade muito quente,
se você treina num período do dia que está extremamente seco e quente. Então, esses parâmetros você tem que seguir muito certo, que é a questão da hidratação. Beleza? Bom, vamos direto, né, para o nosso segundo pilar, que é o consumo de carboidrato. As pessoas não podem esquecer que desempenho no treino está muito ligado ao seu consumo de carboidrato. E existe esse parâmetro, vou olhar aqui minha colinha, entre 5 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso. A gente não pode esquecer que esse consumo de carboidrato, 12 gramas por quilo de peso, seria muita coisa. Fazendo a continha para um adulto de 70 quilos, quanto que a gente tem? De 350 gramas de carboidrato a aproximadamente 840. Gente, isso daqui é carboidrato pra caramba. Óbvio que em alguns casos a gente pode usar o parâmetro de 2 gramas por quilo de peso. Isso é muito individual e muito ligado ao objetivo, o que você está querendo com o seu treino. Então, é um parâmetro, mas é interessante a gente ver que o consumo de carboidrato ele está muito ligado ao desempenho no treino. Então, se você é a pessoa que fica fazendo dieta cetogênica, dieta low carb, tem medo de comer carboidrato, faz muito exercício de força, não come carboidrato, eu preciso te dizer que você está errando. E mesmo que você fale assim, olha, eu nem treino pensando em desempenho, eu não gosto de competição, eu não sou competitiva. Então, mesmo que o seu objetivo esteja ligado à saúde e estética, quero um corpo durinho, mais definido, quero perder gordura e ganhar massa magra, que é sempre o que eu escuto, você precisa de um consumo mínimo de carboidrato, ou até mesmo que ele oscile ao longo da semana, não sei, mas ele é muito importante, ele é um dos pilares da nutrição para quem treina CrossFit, tá certo? O terceiro seria, todo mundo já ouviu falar, no consumo de proteínas. E aqui, gente, eu faço questão de dizer que o importante é qualquer fonte de proteína. Se você é a pessoa que é vegana, vegetariana e tem um bom consumo de fontes vegetais de proteína, você também vai ter bons resultados com o seu treino. O importante é você consumir a quantidade adequada. E o que isso quer dizer? Bom, isso para um adulto de 70 quilos seria entre 1,6 a 2,2 gramas de proteína, vou colocar assim, por quilo de peso. O que daria, agora sim, a continha que eu fiz, de 112. Eu sei que eu sou de biológicas, mas eu sou meio de humanas, assim, né? Preciso de uma ajuda de uma cola. Isso daria entre 112 a 154 gramas de proteína. Mas fazendo um parênteses em relação ao carboidrato e à proteína, 350 gramas de carboidrato não quer dizer 350 gramas de arroz. Por quê? No arroz, no pão, no macarrão, nem sempre tudo que está ali é 100% carboidrato. Tá? A mesma coisa a proteína. Vamos supor que eu montei um prato, eu sou uma pessoa onívora, ou seja, eu como fontes animais e vegetais, né, na minha alimentação. E aí, eu tenho, por exemplo, um filé de frango no meu prato, e aí esse filé de frango vai me oferecer, uns 100 gramas de filé de frango vai me oferecer em torno de 25 gramas de proteína. Só que aí eu coloquei um pouco de feijão também. E aí esse feijão que eu coloquei também está me colocando ali, nesse prato, está contribuindo com mais 7 gramas de proteína. Então, vocês vejam que quando eu falo 112 a 154 gramas de proteína, é da proteína pura. E aí, para você alcançar esses valores, você tem que ir consumindo várias fontes ao longo do dia.
Eu vou falar rapidamente, você já deve saber, mas onde tem proteína, gente? Carne, frango, peixe, ovo. Se você é vegetariano, todos os tipos de grãos têm proteínas. Soja, feijão, ervilha, alguns cogumelos. Então, todos esses alimentos vão compor as proteínas, tá certo? Então, o consumo de proteína, ele é muito importante, independente da fonte. O que você tem que fazer? Conseguir consumir essa proteína ao longo das 24 horas. Então, esse é o terceiro pilar da nutrição para quem treina CrossFit. E o quarto pilar, e o último que eu vou falar aqui nesse vídeo, é sobre... Adivinha? Não tem muito a ver, tem a ver com alimentação, mas é uma coisa que a gente fala sobre rotina anti-inflamatória. O que isso quer dizer, gente? Você faz ideia? Bom, na nossa rotina, a gente tem comportamentos que são mais inflamatórios e comportamentos que são anti-inflamatórios. Então, é interessante que a gente cultive aqueles que sejam anti-inflamatórios. Quais seriam esses? Eu vou tentar tangibilizar isso para vocês, para não ficar algo muito abstrato. Por exemplo, se você é uma pessoa que está sempre hidratada, come carboidrato, come proteína, mas não come vegetais, e quando eu falo vegetais, frutas, legumes e verduras, sejam elas cruas ou cozidas ou refogadas, está faltando aí elemento anti-inflamatório. Se você é uma pessoa que treina, cuida da alimentação, mas não está nem aí para a qualidade do seu sono, você acha que isso pode ser descartável? Vai dormir tarde, acorda cedo, dorme menos de 5 horas por noite, então você está com um hábito que vai te inflamar e que não vai te ajudar nos seus resultados. Outro exemplo, se você é a pessoa que come direito e treina, mas está sempre estressado, qualquer coisa te irrita, se você é essa pessoa que está sempre ativada, né, estressada, com qualquer coisa que aconteça no seu dia a dia, vamos supor, estou aqui gravando, caiu minha caneta em cima do notebook, isso já é um motivo para ficar extremamente estressado. Você provavelmente não vai ter um resultado bom no seu treino. Por quê? Porque isso é um comportamento inflamatório. Então, vejam que esses são os calcanhares de Aquiles do nosso dia a dia. Então, as pessoas elas ficam muito preocupadas com, eu treino toda semana, eu como meu carboidrato, é minha proteína, e aí não cuida de outros comportamentos que vão ter um impacto muito grande no seu resultado. Então, como que você pode melhorar isso relacionado, por exemplo, à sua nutrição? Por exemplo, se você consumir, eu vou deixar aqui, frutas cítricas todos os dias, isso já ajuda, já é um alimento anti-inflamatório, laranja, limão, morango, kiwi, essas frutas mais azedinhas. Se você consumir folhas verdes escuras, cruas, todos os dias, a gente vai começar, deixa eu só fazer assim. Também, se você consumir chás, especialmente o chá de gengibre, ele é bem anti-inflamatório. Então, vocês vejam que com alimentação dá para colocar alimentos anti-inflamatórios. Por exemplo, peixe, consumo de peixe que tem ômega 3, né? Então, salmão, tilápia, esse tipo de peixe você pode consumir também. Dentre milhares de outros exemplos, mas, por exemplo, legumes também é bem interessante você consumir, não só refogado ou cozido lá na sua marmita, mas, por exemplo, fatiar um tomate e consumir junto com a refeição, um pepino, uma cenoura crua. Então, ter esse balanço entre alimentos crus e cozidos. Então, essa rotina anti-inflamatória, que nem eu estou falando para vocês, ela é muito, muito importante, tanto relacionado ao consumo de alimentos anti-inflamatórios, quanto também a todos esses outros pilares relacionados a esse tema, tá certo? Eu não vou conseguir aprofundar nesse vídeo, pode ser, cada pilar desse
daria um vídeo de, sei lá, 1 hora pelo menos de eu falando para vocês. Então, aqui está um resumo do resumo do mínimo que você tem que fazer se você treina o CrossFit todos os dias. Dá um print aí e guarda isso com você, tá certo? Se você está aqui no meu canal, está assistindo meus vídeos, está achando isso tudo muito interessante, eu vou deixar um link muito especial, que é da minha lista de transmissão, da minha lista VIP do WhatsApp. E nessa lista eu divulgo receitas, eu divulgo várias coisas interessantes para você que gosta de nutrição e CrossFit. E sempre na lista VIP, né, na lista de transmissão, eu divulgo em primeira mão todas as oportunidades. Então, quando eu vou oferecer um curso, ou quando tem vaga no meu programa de atendimento, então eu falo lá, olha, abriram vagas no meu programa de atendimento, tudo que você quiser saber em primeira mão, você vai ter nessa lista de transmissão, que é a minha lista VIP, tá? Então, se você tiver interesse, é só clicar nesse link da bio e a gente se vê numa próxima. Se tiver qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários que eu leio e respondo para vocês. Tá certo? Deixa eu parar aqui, ó, de transmitir, beleza. Então, até a próxima. Tchau, tchau.